Tema, a doutrina espírita não é a religião do futuro. Puxa vida, mas eu não sou espírita para ouvir sobre isso, e ele vai falar essas coisas, né? Pois é. Na verdade, a doutrina espírita é o futuro das religiões. Não por ser uma religião, mas pelas ideias que ela tem, que cabem em qualquer religião, né? Então, essa é a ideia principal, né, da nossa conversa de hoje. E eu sou espírita já há 35 anos, vai fazer esse ano, né? E acho que os últimos anos da minha vida eu tenho vivenciado aquilo que eu aprendi, né? E digo assim, uns 5 anos para cá, mas está cada vez mais intenso isso para mim. E tem mudado muito a minha forma de pensar, forma de agir, simplesmente praticando gentileza e gratidão. Eu acho que é isso que nos move para o nosso crescimento pessoal, para a nossa evolução, né? Então já era previsto, né, Kardec, Jesus não trouxe religião nenhuma, ele veio trazer ideias, não veio trazer religião, aí acabaram pegando aquilo, transformando no cristianismo, e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Desde que preserve-se aquela essência do que Jesus quis dizer. E essa essência, né, conversando no começo ali, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá bom. Só botar isso na vida da gente que a coisa anda, né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Os 10 mandamentos estão resumindo aí, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, não tem engano. Esse é o caminho. Então, quando ele falava, eu sou o caminho, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele não quis dizer que só os cristãos vão para o céu. Ele quis dizer, pelas ideias que eu estou passando para você, esse é o caminho. Do caminho para chegar a Deus. E é para lá que nós estamos indo. Quer queiram, quer não. O que o nosso livre-arbítrio determina é o tempo que vai levar. Só isso. Porque quando a gente escolhe torto, faz as escolhas da nossa vida torta, dói. E vai doendo, 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 até que você fala, acho que isso aqui não está dando certo, deixa eu ir por aqui. Aí ajusta e você continua seguindo no caminho que é Deus. Então você determina o quê? Quanto tempo você vai ficar nesse sofrimento? Ou vai pegar o outro caminho que Jesus deixou como exemplo para você crescer? Então não é por ser uma religião, mas por ter um conjunto de ideias que promete realmente mudar a humanidade. Foi isso que Jesus quis. Né? Quais são essas ideias? Eu vou falar de algumas delas, né? Principalmente a parte da filosofia, que é a base da doutrina, que também Jesus tinha muito essa coisa filosófica, né? De ensinamentos, né? De passar valores. E não é o que você faz para as pessoas verem, é o que você faz quando está sozinho. Sabe? Sozinho você, porque sozinho você nunca está. Deus está sempre ali, sabendo, né, da questão que está acontecendo ali. Ah, ninguém vai ver. Vai e vai te pedir conta. Ninguém vai ver, vou pegar isso aqui, né? A sua consciência está vendo, né? O seu espírito está vendo, e as consequências é aquilo que você plantar. Então, não tem nada a ver com mostrar para os outros. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? A gente... Qual que é o nome do nosso bisavô? Trisavô. Tetravô. A gente não lembra. Mas a gente tem uma preocupação gigantesca de dar satisfação para os outros, sem entender que quando a gente for, a gente vai ser esquecido muito rápido. Pode ter uma foto do meu tataravô ali, do meu trisavô, na parede ali, então, poxa, foi um cara legal, alguém me disse que foi. Então, são 3 gerações. E a gente tem uma mania de querer dar satisfação, querer provar as coisas para os outros, sem olhar para nós mesmos. Não precisa dar satisfação para ninguém. Não estou falando das crianças, tá? As crianças ainda precisam. Até você se tornar um adulto. Quando adulto, você não precisa mais.
E tem adultos de 30, 40, ou crianças de 30, 40 anos que precisam adultecer, né? E esse é um grande problema. Crianças idosas, né? Enfim, não é, esses valores não é para inglês ver, né? Que diz o provérbio. Então, vendo o que a gente faz. Tá? Não se preocupe com o que estão vendo lá, se preocupe com o que você está sentindo no seu crescimento. Honestidade, valores que a filosofia traz para a gente são extremamente importantes para o nosso crescimento. Né? E entender isso também. A ciência, que também faz parte da doutrina espírita, que vem comprovando, né, respaldando aos pouquinhos o que é preciso atualizar nos nossos ensinamentos também. Mesmo a doutrina espírita, que foi escrita em 1850 e pouquinhos ali, era uma época diferente da de hoje. Era uma época onde tinha muito machismo, a mulher não tinha muito espaço, né? Tem que atualizar. Precisa atualizar a religião para a atualidade. Não podemos ficar parados no tempo. Eu só estou falando de 160 anos. Né? Sempre algumas coisas aí. Imagina 2.000 anos atrás. Como era. E tem gente que está preso antes disso. 2.500, 2.000, lá, atrás, preso em ensinamentos que não faz o menor sentido. Aí colocam num livro, na Bíblia, e falam para as pessoas, é assim que tem que ser. Mas isso aí não tem muita noção. Não, mas a interpretação disso se gera interpretação, já é uma coisa que não dá uma certeza muito grande. Né? Eu já falei aqui, mas alguns pontos que a Bíblia traz que é sobre não comer camarão, não comer porco, não usar 2 tecidos diferentes, não trabalhar de sábado, tudo era pecado. Olha o quanto a gente está pecando sem saber. Ah, mas interpretação. Ah, tá, interpretação. Então, por que você interpreta que não pode comer porco? Como é que fala disso hoje? Não, é que naquela época a carne de porco matava, tal. Ah, ok. Então, está atualizando? Ah, mas porque tem coisa lá que você não quer atualizar, você interpreta daquela época mesmo. Então, tudo que dá margem para interpretação é problema. Porque vai ser a minha opinião, a sua opinião, a do pastor, a do padre, a do palestrante. Dá margem para interpretação. Então, para onde a gente vai? A gente vai pelo aquilo que a gente sente. A pergunta é simples. Jesus faria isso aí? Não. Não faz. Não faz. Jesus mesmo condenou um monte de coisa, né, da própria Bíblia passada ali, para se defender até. Né? Então, entender a essência de Jesus. É isso que a doutrina traz para a gente. Para você entender a essência, que está muito mais ligada ao que você sente do que ao que você entende das coisas. Não é? Precisamos atualizar sempre os ensinamentos, e a ciência nos ajuda aí, na doutrina espírita também, né? Tem a parte de perispírito, de que normalmente a gente não fala em palestra muito isso, fala mais nos grupos de estudo lá dentro, né? As pessoas vêm aqui para receber um conforto, para ouvir uma coisa legal, né? Às vezes começa a falar de coisas que são técnicas demais, e aí você começa a olhar e está todo mundo dormindo já. Então, prestar atenção faz parte do negócio, como a gente chama atenção. Isso a doutrina se preocupa também. Como a gente chama atenção do pessoal? Sai um censo agora dizendo que os espíritas estão diminuindo. Está tudo bem, não tem problema. De repente, as pessoas não estão indo no centro, mas estão captando as ideias. Não estão tendo nem religião, mas estão entendendo que a filosofia, isso tudo faz mais sentido do que uma religião. E está tudo bem. Né? O que acontece após a morte física, o que é perispírito, evolução anímica, são de grande importância e nos dá alívio. Então a gente precisa crescer estudando isso. Talvez não seja aqui na palestra, mas se preocupar em ler um livro sobre o assunto, preocupar em desenvolver, né, as duas asinhas, a da moral, que é a prática do bem, e a da intelectualidade, que é do estudo.
Precisamos das duas para crescer, para voar, né? Que mais? Compreensão racional do que Jesus nos ensinou como caminho, não como a única verdade universal de Jesus. Buda falava coisas semelhantes. E outros grandes avatares que vieram falavam coisas ligadas a amor que estão totalmente alinhadas com o que Jesus disse. Então, quando uma religião fala, olha, só os meus aqui que vão ser salvos, o sentido que isso tem? Que no meio dos seus tem muita gente ruim. E só porque está ali, vai ser salvo. Que justiça divina que é essa, que escolhe aquele povinho ali? Não tem justiça sem amor. Quer dizer, tem plantio e colheita. Isso é justiça divina. Não que, olha, Deus castiga. E essa coisa que o Edson falou, terceirizar a responsabilidade para Deus. Coisas de crianças. Coisas infantis. Ai, Deus não quis assim. Então, eu nem fui levar meu currículo. Ele não queria que eu trabalhasse lá. Você nem levou, então? Não levei. Deus. Se for, os caras vão vir me chamar aqui. Opa! Não faz a sua parte que você vai ver se vão. Por quê? Porque Deus colocou a gente aqui para evoluir, para crescer, para melhorar. E como que a gente evolui, cresce, melhora sem esforço? Tem essa possibilidade. Tem que ter esforço. Aonde que está que o sucesso vem antes do trabalho? Só no dicionário, na ordem alfabética. Sucesso e trabalho. Vai vir primeiro. Só no dicionário. Não tem bônus sem ônus. Não tem crescimento sem esforço. Não caiam nessa lorota. Não tem. Sorte, loteria. Não é o caminho. E a gente olha muito para isso também. Você está preparado para ter mais do que você tem hoje na sua vida? E se não tiver, o universo é muito sábio e não te dá. Pode ver aí quem ganhou no BBB, quem ganhou na loteria, quem ganhou 2, 3 anos aí. Se não está preparado para aquilo, perde tudo e fica com problemas ainda maiores. Porque não está preparado para aquilo. Se eu não consigo lidar com aquilo que eu tenho hoje, o que eu peço mais? Eu tenho que aprender a lidar com o meu pouquinho e aí aumentando esse pouquinho. E aí vem o meu esforço, né? A minha vontade de crescer, o meu reconhecimento vem do meu esforço. Não vem de sorte. Sorte é que eu falo muito, né? É a união de 95% de oportunidade, de preparação e 5% de oportunidade. Isso é sorte. Porque às vezes você tem 95% de preparação e não parece oportunidade ali. Se você tiver 95% de preparação, ela vem. Pode ficar tranquilo. Compreensão racional do que Jesus ensinou, né? Frequências. Aí a gente fala, né, na parte científica também, né? Na parte de Jesus também. As frequências são o estado de espírito em que escolhemos estar. Aí eu faço um convite para vocês também, que eu aqui no fim eu vou falar de algumas coisas que a gente pode fazer para mudar, né, a nossa vida aí. Mas como eu escolho a frequência que eu tenho? Eu estou fazendo um ritual agora que eu criei para mim, que é acordar na gratidão. Eu tenho um quadrinho de Jesus na parede do meu quarto ali, né? E eu acordo, dou um sorriso. Olha que tem gente que acorda de mau humor. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu dou um sorriso e agradeço. Ontem eu tive que ir de moto até Santos para fazer um trabalho, na chuva e no frio. Quando eu cheguei na minha casa, tomei um banho, caí na minha cama, nunca na minha vida eu fui tão grato ao meu cobertor de caminha quente. E era um espacinho, né, ali, mas o cobertor estava tão bom ali, né, e a gratidão por esse momento foi tão intensa para mim que eu até chorei. Nossa, como eu sou feliz, cara. Como eu sou feliz com esse pouquinho, esse cobertor, esse colchão, esse banho quente. Não é? Imagina quem está na rua agora. Isso é gratidão. É entender
E comparar com o que a gente tem, não com quem tem mais, mas com quem tem menos. Quem tem mais, se você ficar comparando, você vai estar sempre triste. Sempre triste. Ah, eu não tenho uma Mercedes, eu não tenho uma Porsche ainda. Olha como eu sou, um coitado. Né? 3 refeições por dia, cama quente, banheiro, chuveiro quente, tudo. Não é motivo para agradecer já. A gente esquece. Esquece de agradecer o ar. Até cair na piscina. Aí você fala. Aí você agradece o ar. Esquece de agradecer a vida. Esquece de agradecer a família que você tem. A gratidão muda o jogo. Preste atenção. E esse ritual que eu tenho feito tem mudado muito meu dia. Meu dia começa diferente. Antes, o que eu fazia? Acordava, ia tomar um café, ligava na televisão, tinha todos os desastres, todos os trânsitos, todas as... E aí começava, lá vamos nós para mais um dia em que tudo é desgraça, tudo é trânsito, tudo é roubo, assalto, e lá vamos nós. Desanima. Então não alimente esse lado seu. Não fique prestando atenção nessas coisas, porque o mundo não é desse jeito. Isso é desse jeito que as pessoas ligam a televisão lá e dão audiência. Aí faz o quê? Repete as mesmas coisas. Aí quando você vem aqui no sábado ou vai no supermercado ajudar a Tereza lá, você percebe que o mundo não é tão ruim assim, que as pessoas estão dispostas a ajudar. Né? Então o seu mundo é aquilo que você cria para você. E tão importante a gente ter consciência disso. Eu escolho acordar e agradecer. Não é que, hoje eu não estou dando para agradecer. Não, eu escolho. Está tudo bem. Está aqui tudo bem? Bora lá. O amor é a resposta para tudo, não importa qual seja a pergunta. Essa é outra coisa que a doutrina de Jesus nos dá. Por isso que as ideias do Espiritismo são para qualquer religião. E aí, aquilo que o Espiritismo fala é o seguinte: religião, do verbo latim religare, é você ter um intermediário entre você para você alcançar Deus. Ok? Todas as religiões vão começar a ter as mesmas ideias. Já está acontecendo isso, tá? Você já percebe um monte de coisas religiosas. Nossa, mas os caras lá estão recebendo. Não, é línguas, outro nome. Tá bom, dá o nome que você quiser, mas está incorporando já. Então vai se misturando as coisas, né? Já confio mais no espiritual, já, né? E vai se misturando para um dia elas se tornarem uma. O que é essa uma? As ideias. Por isso que as ideias espíritas servirão para todas. Qual religião não falar de amor? Pode. Pode, é errado. Que não abraça, que não acolhe, que pune. Foge disso. Deus não é punitivo. As punições que você acha que vem de Deus são consequências das escolhas que a gente faz. Simples assim. Então, depois que as religiões se unirem nas mesmas ideias e fizerem com que as pessoas que lá frequentam consigam entender como ir direto a Deus, não vai mais haver necessidade de religião. A gente vai direto a Deus. Essa é a ideia da religião, que um dia todos aprendam a ir direto a Deus. Faz sentido? É disso que a gente tem que começar a vivenciar isso. Sabe? Como eu posso vivenciar isso? Sendo gentil. Sendo gentil. Gentileza gera gentileza. Sempre que você tiver oportunidade, seja gentil. Sempre haverá oportunidade. É isso? Reforma interior. É o caminho para nosso crescimento e para nossa evolução. O que é esse negócio de reforma interior? É eu me analisar, é eu me olhar, é eu perceber que eu tenho defeitos, mas perceber também que eu tenho muitas virtudes. É olhar no espelho e falar, pô, esse cara é legal. Eu tenho olhado muito falado que eu sou legal. Tenho. Por quê? Porque eu me considero um cara legal.
Ai, que arrogância, que prepotência. Não, é eu comigo. Não tem nada a ver com vocês. Sou eu comigo mesmo. Me achando que sou um cara que, pô, que bom. Porque quando a gente olha no espelho e fala, detesto essa pessoa, a coisa tá muito feia, né? Tá muito feia. O amor é algo que se transborda. E para se transbordar, você tem que se amar. Se ame. Porque você é a única companhia que você terá em todos os momentos da sua vida. Inclusive na morte física. A única companhia é você mesmo. Por que você é inimigo desse cara, então? Dessa pessoa? Reflexão, né? Poxa, passe a se amar, passe a ver. Olha quantas coisas você já fez de bom. Ah, mas a minha vida hoje, hoje, isso define quem você é? Uma situação difícil define quem você é? Uma dor define quem você é? Não, é um momento só. Nós temos que estar atentos a isso. Eu não sou a minha dor. Sou muito mais do que isso. Nossa conexão com o divino tem que ser constante e crescente. Isso não tem a ver com religião, mas com sermos melhores a cada dia. Isso é uma lei. É a lei da evolução. Nós estamos melhorando, quer vocês queiram, quer não. Só que é uma lei que o progresso ele faz uma espiral. Ele vai crescendo assim. Então, volta e meia, quando você passa aqui, tem um problemão, saiu dele, se fortaleceu. Na outra volta, o problema está aqui de novo. Só que você não é o mesmo. Você está preparado diferente para encarar aquele problema de novo. Já olha com outros olhos. Por quê? Porque você está olhando ele já um pouco mais acima. E vão se repetindo, tudo é cíclico, e vai subindo, mas esse cíclico vai te levando para cima. Nossa, não me procure no meu passado. Eu não estou mais lá. Não estou mais lá. Mudar de opinião é crescimento. Você não honra a sua palavra. Cara, você falou uma coisa aí há 5 anos atrás, mas 5 anos atrás era outro cara. Até as minhas células são outras. Outra pessoa, eu posso mudar de opinião? Claro que pode. Você tem outras visões, agregou com outras coisas que você leu, que você viu, com outras pessoas que te ensinou outras coisas, então isso faz parte do seu crescimento. Você pode mudar de opinião. Deve. É isso mesmo. Né? E nossa conexão com Deus, como anda? Isso é a reforma interior. A forma como a gente se conecta. Eu rezo de quarta lá na EFA. Eu rezo de manhã e rezo à noite. Eu rezo o tempo todo. Eu me conecto o tempo todo. E não é ficar no terço lá olhando, rezando. Não, conexão não é isso. Conexão é beijo e abraço. Quantas vezes você beija e abraça a Deus por dia? Só o fato de pensar, só o fato de agradecer é uma prece, é uma conexão. Olha só, hein? Que árvore linda. Mas faz uma sujeira, olha quantas flores caem no chão, lá depois eu tenho que varrer. Tá? Você pode ter o olhar que você quiser. A árvore é linda, uma bênção de Deus que traz beleza para todo mundo, ou a árvore é suja, faz sujeira pra caramba aí e tal, mas na hora do solzinho vai lá embaixo. Não no frio, né? No calor. No frio, a gente quer solzinho. Mas até o sol a gente tem que agradecer. A gente só agradece o sol no inverno, né? No verão a gente não agradece muito, não. E no verão a gente agradece o ar-condicionado, né? Mas tudo bem agradecer. Agradeço. Acho que essa conexão é muito importante. Né? Autocuidado envolve não apenas a longevidade, e aí nós estamos falando de reforma íntima ainda, tá? Mas também a nossa evolução como seres humanos espirituais. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Precisamos cuidar dessas nossas saúdes. Eu não gosto do exercício físico. Vai andar. Vai andar. Dá uma volta no quarteirão, 2 por dia. Chama alguém que quer andar, você pode até conversar. Correr não dá, mas andar dá. Você vai sentir a diferença no primeiro mês que você está andando todo dia. Você vai sentir a diferença física, pensamento, porque oxigena o cérebro. Então, o que você faz por você na sua reforma interior? Reforma interior física. Reforma interior espiritual é essa aqui.
Reforma interior mental é a gentileza, é a forma de pensar, de olhar para o mundo pelo copo cheio, não vazio. Orai e vigiai é o que nos conecta com as nossas atitudes e, consequentemente, nos conecta a Deus. Orai e vigiai o tempo todo, porque as tentações estão o tempo todo caindo no nosso colo. Olha aqui, olha que mulher linda, olha que homem, olha que as tentações vêm que uma beleza. E a sua força vem na onde? Então, a convocação que eu faço para terminar é sobre isso. Sobre como a gente está tratando o nosso eu. Essa pessoa que você olha no espelho de manhã, como é que você está tratando? Com amor? Com carinho? Com compreensão? Conexão com Deus? Comecem não a rezar mais, mas a se conectar. A apreciar o que é obra divina já é uma conexão. Um sorriso, um animalzinho, um pôr do sol, uma árvore, uma flor. Tudo isso é conexão com o divino, porque é tudo obra divina. É uma forma de você conectar o tempo inteiro. Os pensamentos ruins não vão vir? Se você der espaço, sim. Se você não der, não. Quando vem o pensamento ruim, você pensa na árvore bonita. Eu tenho feito esse exercício também, né? Principalmente de moto. Pega a moto e você fala, nossa, mas se cair, e se chovendo, tá liso, por que eu vou abastecer o meu cérebro com esse tipo de pensamento? Então, no mesmo momento, eu bloqueio e faço um Pai Nosso. Não, calma. Jesus não comanda. Deus não comanda. Então, beleza, Pai Nosso, tira o meu pensamento da coisa ruim e leva para outro lugar. Porque senão você fica alimentando aquilo lá, nossa. Meu pai tem uma coisa que é assim, todo o dinheiro que ele recebe a mais, que chega sem ele esperar, ele fala, já sei que vem alguma desgraça aí para poder pagar, porque Deus é tão bom para mim, que ele me dá primeiro o dinheiro, depois ele me dá a conta. Mas espera, será que não é você que atrai essa coisa ruim? Recebe dinheiro e já fica esperando a desgraça, mas caramba, a desgraça nem estava pronta, ele está querendo, vou lá. Então, desvia o pensamento da coisa ruim. Então, isso é um exercício, porque tem que ser na hora. Na hora, nossa, meu filho chegou tarde. Falou que chegar 10, já são 11. Ai, meu Deus, aconteceu alguma desgraça. Ai, aconteceu. Fica traindo as coisas. A galera adolescente, tudo balançou a cabeça aqui. Então, mas por que eu não posso falar não? Deve estar se divertindo. Tudo bem, minha mãe é assim. Minha mãe nunca esquentou a cabeça com a gente. Nunca teve problema. Engraçado que 95% das coisas que a gente fica martelando de ruim, não acontece. Já prestaram atenção? Quantas vezes eu fiquei preocupado achando que era uma desgraça com meu filho e não era? Quase todas. Né? Então, para de alimentar essas coisas, conexão. Então, conexão consigo mesmo, conexão com Deus, mudança de atitudes, seja gentil, dê mais sorriso, tá? Orar e vigiar e gentileza. Isso são formas de conexão. Isso são formas que a doutrina espírita traz para a gente entender qual que é o jogo. E entender que serve para qualquer religião, para qualquer lugar, esse tipo de conexão que a gente tem que fazer.